Olá para todos, aqui é o professor Edgar, do Departamento de Química da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Paraná. E a aula de hoje vai ter como tema a água e seus dois íons. Esse tema está inserido num tema mais amplo, que é o equilíbrio químico em solução aquosa, né? Então, imagine inicialmente aqui um recipiente contendo em seu interior uma pequena porção de água pura, desaerada, destilada, enfim, completamente pura. Mesmo essa água estando completamente pura, vai ser observado a presença de dois íons. Um deles, o íon H+, também pode ser representado por H3O+, ou seja, um próton hidratado, e também o íon OH-, que é a hidroxila. Sendo essa água pura, a única explicação para a presença desses dois íons é que eles tenham se originado da própria água molecular. Então, aqui nesse equilíbrio está representado a ionização da água, né, no estado de equilíbrio, nessa dupla flecha representando o estado de equilíbrio, em que são produzidos esses dois íons, o H+, no caso aqui aquoso, mostrando que é um próton hidratado, e o íon OH-, também na forma hidratada, né, representado aqui por esse subscrito aquoso. Outra forma de observar essa formação desses dois íons é através desse processo aqui. Nesse processo, uma molécula de água doa um dos seus prótons para outra molécula de água, produzindo então o íon H3O+, como eu já disse, o próton hidratado, e o íon OH-. Esse processo, como é um processo que a própria água doa um próton para outra molécula de água, é denominado autoprotólise, ou seja, a protólise da própria água, ou também denominado autoionização da água. Por quê? Porque ela produz dois íons, né, a partir da própria água. Esse processo, enquanto aqui representado, como está no estado de equilíbrio, pode ser representado por uma constante de equilíbrio. E a forma tradicional da representação das constantes de equilíbrio é produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos sobre os reagentes também elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Agora, observando aqui, como todos os coeficientes aqui são unitários, você vai ter só a concentração do H+, aqui representado por esse parênteses quadrado, né, vezes a concentração multiplicada pela concentração de OH-, sobre a concentração de água no estado líquido. Agora, a água no estado líquido, ela possui atividade unitária. Isso aqui, esse conceito de atividade será visto posteriormente em outras aulas. Agora, inicialmente, vocês podem imaginar, é como se a concentração de água nela mesma, seja qual for, é uma concentração constante. Isso é válido para quê? Para equilíbrios onde está envolvido um líquido puro, como é esse caso aqui, e também valeria para um sólido puro. De qualquer maneira, como isso aqui é uma constante, isso aqui também é uma constante, essas duas grandezas podem ser multiplicadas entre si para produzir aqui uma terceira constante, Kw, que é justamente a constante que relaciona o produto do H+ multiplicado pelo OH-. Então, essa constante, denominada constante de autoprotólise ou autoionização da água, né, como foi visto ali, e como a maioria das constantes, ela depende da temperatura. É estranho, né, porque não deveria chamar constante, né, porque constante seria constante, mas a maioria das constantes ela é definida numa temperatura determinada. Então, no caso aqui, a temperatura de 25 graus, esse valor desse Kw é 1,0 vezes 10 a menos 14. Na verdade, aqui é aproximado. A rigor é 1,01 vezes 10 a menos 14. Então, para você ter ideia da grandeza desse número, observem bem que esse número é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, é um número muito baixo.
Então, voltando aqui, a constante de autoprotólise, já falei, constante de equilíbrio, seu valor depende da temperatura, e aqui está representado alguns outros valores dessa constante em temperaturas diferentes de 25 graus Celsius. Então, é o caso aqui, 25 foi visto, a 10 graus, 2,9 vezes 10 a menos 15, ou seja, quando reduz a temperatura, o valor dessa constante também diminui. E aqui é 80 graus, que é acima de 25, né? 2,34 vezes 10 a menos 13, ou seja, também adquire um valor maior. Então, tipos de soluções quanto ao caráter ácido ou básico. Bom, a solução que vimos ali, da água pura, ela apresenta dessa forma aqui. Ou seja, a quantidade de íons H+, é igual à quantidade de íons OH-. Seja qual for a temperatura, ela é uma solução neutra. Já aqui representado uma solução onde você tem mais íons H+ e menos íons OH-. Então, nesse caso, ela é uma solução ácida. E também ela poderia ser básica ou alcalina quando acontece o inverso daqui. Ou seja, você tem uma maior concentração de íons OH- e uma menor concentração de íons H+. Agora, esses dois casos aqui, eles só podem acontecer se a água não for uma solução pura. Ou seja, ela tem que ser adicionada alguma coisa a ela para que ela se torne ou ácida ou básica, né? A água pura, totalmente pura, ela vai ser sempre neutra. Então, concentração do íon H+, OH- em soluções neutras, ácidas ou básicas, de qualquer maneira, elas estão atreladas a esse equilíbrio, mesmo que a água não seja totalmente pura. Então, você tem apenas uma equação nesse caso. Então, você só pode ter uma incógnita dessas aqui para você descobrir as outras. Então, inicialmente vamos ver em água pura, ou solução neutra. No caso aqui, a referência à solução neutra significa uma solução em que você pode ter a água, pode até haver um soluto, mas o soluto tem que ser um soluto que não produza nem H+, nem OH-. Um exemplo de um soluto desse poderia ser, por exemplo, uma solução de glicose, né, um açúcar, né, ou uma sacarose. Ela vai continuar sendo neutra, né, porque esses solutos orgânicos não produzem, apesar de serem solúveis em água, eles não produzem nem OH+, nem OH-. Ou seja, diz que são solutos não iônicos, né. Então, como nós estamos tentando aqui descobrir a concentração de H+ numa solução neutra ou água pura, essa quantidade aqui, ela é uma quantidade que, na verdade, é bem maior do que essas aqui, né? Então, você pode imaginar aqui como um excesso de água molecular no estado líquido, menos uma quantidade desconhecida, chamada aqui de X, incógnita, né? Que vai produzir aqui uma certa quantidade de OH+, e uma certa quantidade de OH-. Nesse caso aqui, o X vai aparecer aqui dos dois lados. Por quê? Porque como a água ela só pode produzir um H+, e um OH-, a estequiometria aqui vai ser sempre 1 para 1, nesse caso. Então está aqui, 1 para 1, H+ igual a OH-. E como a equação de autoprotólise é essa aqui, o que acontece? Ou seja, o KW vai ser H+, vezes, aí você pode substituir, né? Como são iguais, você poderia botar o H vezes o H, ou H+ vezes H+. Então fica KW igual a H+ ao quadrado, porque essas duas grandezas são iguais. Se você está querendo achar a concentração de H+, você então inverte aqui e vê a raiz do KW. Sendo uma temperatura de 25 graus, o KW é conhecido, né? Substituindo na equação, você tem que H+ é a raiz de 1 vezes 10 a menos 14, que produz aqui um resultado de 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Ou seja, é uma concentração muito baixa, né? E essa concentração é a mesma do OH-. Então, tanto H+ quanto OH- possuem esse valor aqui, se for uma água pura, a 25 graus. Agora,
Em soluções ácidas ou básicas, como é que vai ser? Você vai ter a concentração de H+, diferente da concentração de OH-. Então, nas soluções ácidas, já vimos na figura lá em cima, a concentração de H+, vai ser maior do que a de OH-. E nas soluções básicas ou alcalinas, vai ser menor, a concentração de H+, vai ser menor do que a de OH-. Agora, segundo o conceito de Arrhenius, de ácido e base, sabemos que os ácidos liberam o íon H+, e as bases liberam o íon OH-. Então, voltando aqui à equação, esse valor dessa constante depende da temperatura. Agora, os valores do H+ e do OH- eles vão depender basicamente de duas coisas. Vão depender da força relativa do ácido ou da base. Por quê? Porque existem ácidos mais fracos e outros mais fortes. E também da concentração do ácido ou da base. Ou seja, o ácido pode estar mais concentrado ou menos concentrado, ou a base também. Então, isso vai influenciar os valores desses dois parâmetros. Então, um exemplo é mais fácil visualizar isso. Um exemplo, determinação da concentração de H+, a 25 graus Celsius, quando a concentração de OH- for 1 vezes 10 a menos 5, aqui esse é de mol por litro. O KW já conhecido, 1 vezes 10 a menos 14. Então, aqui é um exemplo em que não se citou se a sua solução é ácida ou básica, né? Apenas foi dada a concentração, né, do OH- para se determinar a concentração de H+. Então, colocando na forma, KW, H+ vezes OH-, passando para o outro lado lá, botando em evidência o H+, o OH vai para o denominador, e substituindo os valores aqui, KW, e aqui no denominador a concentração fornecida de OH-, chega o seu valor de 1 vezes 10 a menos 9 molar. Ali a comparação. Então, agora está comparando concentração de OH, concentração de H+. Então, conclui-se que a solução é básica ou alcalina, pois o H+, ó, é 10 a menos 9, né? E o OH- 10 a menos 5, 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 9. Então, a solução é básica. Segundo exemplo, já alterando a temperatura, verificar se uma solução com concentração de H+, 1 vezes 10 a menos 7, é ácida, básica ou neutra, na temperatura de 10 graus. E aqui, no caso aqui, foi fornecido o valor da constante, 2,9 vezes 10 a menos 15. Então, o mesmo procedimento, né? A mesma equação. Coloca-se em evidência agora a concentração de OH-, KW fica dividido pela concentração de H+, substitui-se, né? Só que agora, ó, no valor do KW, já vai ser colocado o valor do KW a 10 graus Celsius. Então, chega-se ao valor de 2,9 vezes 10 a menos 8. E a conclusão que se tira comparando esses dois valores é que a solução é ácida. Por quê? Porque a concentração de H+, ó, 10 a menos 7, é maior do que 2,9 vezes 10 a menos 8. Então, vocês vão observar uma coisa, que 1 vezes 10 a menos 7, quando a temperatura é de 25 graus, é uma solução neutra, porque H+ igual a H-. Mas, nessa condição aqui, onde a temperatura é de 10 graus, ela não é mais, é uma solução ácida. Tá? Então, aqui corresponde a solução neutra na temperatura de 25. Né? Agora, vamos ver a faixa de variação da concentração de H+ e OH-. Escolhemos aqui a temperatura de 25 graus, poderia ter se escolhido outra, mas o mais comum é usar o 25 graus, que é a temperatura ambiente. Então, nós temos uma faixa muito ampla. Então, devido à amplitude dessa faixa, é comum, muito usual, utilizar uma notação logarítmica, com logaritmo na base decimal. E essa expressão aqui, menos log, que é um sinal negativo, na base 10, é representado pela letra P.
Então aqui temos a faixa, observem. Ela vai variar, concentração de H+, de 10 a menos 14, vai variar até 10 a 0, que é igual a 1. Aqui é 1, 10 a 0 é 1. Né? E na forma inversa, a concentração de OH vai 10 a menos 14 até 1, que é 10 a 0. Observe que o produto aqui sempre vai dar 10 a menos 14, que é o valor do kW a 25 graus. Então, por exemplo, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 13, 10 a menos 14. 10 a 0 vezes 10 a menos 14, 10 a menos 14. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 14, porque é o produto iônico da água. Então, ó, aqui só para lembrar que quando você aumenta a concentração de H+, o que acontece com a concentração de OH-? Ela vai aumentar para o lado invertido, inverso. Né? Agora aqui colocando nessa notação que eu citei, notação logaritmo. Então você pode representar menos log do íon H+, ou simplesmente pH. Esse P já significa menos log. Aqui na notação P, não se costuma colocar nem aquela chavinha quadrada e nem o sinal. Então, é uma notação simplificada. Né? Então, é pH, significando menos log da concentração de H+. O mesmo sendo válido para a concentração de OH-, ou seja, menos log de OH- é POH. Então, agora transferindo aqui dessa tabela para essa, o que acontece? Aqui, pH 0, porque esse zerinho aqui, ó. Aqui, 1. Por que 1? Porque é menos log de 10 a menos 1. O log de 10 a menos 1 é menos 1. Vezes menos, fica 1 positivo. Né? E prosseguindo aqui, por exemplo, menos log de 10 a menos 7. Log de 10 a menos 7 é menos 7. Vezes menos 1, 7. A mesma coisa aqui. E aqui, é claro, invertido. Observa que agora, o que era produto aqui, virou somatório. É uma propriedade dos logaritmos. Então, a soma aqui sempre vai ter que dar 14. Ó. 0 mais 14, 14. 1 mais 13 vai dar 14. 7 mais 7, 14. 14 mais 0, 14. Então, aqui, o somatório vai dar sempre 14. E aqui, o produto vai sempre dar 10 a menos 14. Então, aqui, transferindo agora para a equação, a única equação, né? Esse caso aqui, que corresponde ao equilíbrio iônico da água, né? Você tem kW igual a H+ vezes OH-, como foi visto, aplicando a notação P. Menos log de kW, pKW, igual menos log de H+, pH. Olha, a multiplicação no logaritmo vira soma. Se fosse uma divisão, viraria subtração, né? Mas, enfim, aqui é multiplicação mais menos log de OH-. Então, essa fórmula aqui se tornou na fórmula logarítmica pKW igual a pH mais pOH. Vocês vão observar, vou dar uns exemplos agora a seguir, que essas duas fórmulas são a mesma fórmula, na verdade, né? Apenas essa aqui está na notação numérica normal e aqui está na notação logarítmica. Então, só para lembrar, né, uma solução neutra, né, a 25 graus, 14 é igual a 7 mais 7. Bom, agora vamos ver um exemplo usando a equação na forma logarítmica. Então, temos lá aqui H+, KW é H+ vezes OH-, PKW, pH mais pOH. Então, quer dizer que pOH é 5. A forma inversa do logaritmo é exponenciação. Então, OH- vai ser igual a 10 elevado a menos pOH. Como pOH é 5, então vai ficar 1, né, vezes 10 a menos 5. Para a constante, a mesma coisa. pKW é igual a 14. Então, quanto é que vale KW? KW é 10 elevado a menos pKW. Então, vai ficar o quê? 1 vezes 10 a menos 14. Bom, como H+ é KW dividido por OH-, a partir dessa equação aqui, né? Você tem que H+ substituindo, né? 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1 vezes 10 a menos 5, igual a 1 vezes 10 a menos 9. É o mesmo resultado obtido lá no primeiro exemplo, em que foi tudo feito usando apenas essa notação. Agora, pode ser feito também usando a notação logarítmica.
Então vai ser pKw é pH mais pOH. Então quer dizer que pH vai ser o pKw menos pOH. Você pegou o pOH, passou para o lado de cá, ele troca de sinal, né? Então ficou pH, pKw 14, menos pOH foi dado 5, 9. Então obteve-se aqui o pH. Só que como o exemplo pede a determinação de H+, vai ter que ser feito ainda a transformação. Ou seja, H+, vai ser 10 elevado a menos pH. É a operação de exponenciação, né? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Então, observa que esses dois valores aqui, ó, são iguais. Então, tanto faz se passar tudo para a forma normal ou passar tudo para a forma logaritmo. Só não pode esquecer que aqui é mais e aqui é vezes, né? Então, exemplo 4. Verificar se uma solução com pH 7 é ácida, básica ou neutro na temperatura de 10 graus Celsius. Observe que é o mesmo caso do exemplo 2, agora usando a notação na forma logarítmica. Então vamos lá, repetindo aqui, já foi falado. H+ é igual a 10 elevado a menos pH, então quer dizer que o H+ aqui, quanto é que é? 1 vezes 10 a menos 7, porque o pH é 7. Então aqui chegamos ao H+. KW é igual a 10 a menos pKw. Agora, ó, o número já é diferente. 14,54, porque foi dado o pKw 14,54. Então é 2,9 vezes 10 a menos 15. Esse aqui é o valor do KW, a 10 graus. Então quer dizer que o H vai ser o KW dividido pelo H+, 2 vezes 10 a menos 8. Então observa aqui. A solução verificou-se que o H+ é maior do que o OH-, então a solução é ácida, né? 10 a menos 8 é menor do que 10, ou seja, 10 a menos 7 é maior do que 10 a menos 8. Né? Vamos ver aqui uma ilustração que representa o equilíbrio iônico da água, né? Nos dois tipos de soluções, ácida ou básica ou neutro, os três então na verdade, né? Então se tem aqui uma balança representando aí o equilíbrio, né? Onde, claro, aqui estamos representando a 25 graus, né? Então você tem a água no centro, seus dois íons, né? O H+ e o H-. Quando a balança está totalmente equilibrada, né? Ou seja, as concentrações do H+ igual a concentração do OH-, no caso de uma água pura, uma solução neutra, você tem aqui a 25 graus, ó, um pH 7 apontado pela flecha aqui da balança, né? No momento em que você tem um desbalanceamento pela adição de um ácido, né? O que acontece? A balança se desloca para o lado do H+, né? Então o que acontece? A seta, o fiel da balança, né, se desloca aqui para uma região ácida, ou seja, o pH vai estar abaixo de 7. Né? Agora, se você tem o caso inverso, uma solução alcalina, concentração de OH maior, a balança se desloca aqui para a região alcalina ou básica, pH acima de 7. Então isso aí é mais uma representação ilustrativa, né, do que acontece. E é isso aí, obrigado a todos e até a próxima.